E aí, pessoal da Ilha da Baleia, aqui quem tá falando é o Digo, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Defendendo Personagens. Bom, dessa vez eu vou defender o meu grande favorito de Hunter x Hunter, Shia Puff. E deixando bem claro aqui do início já, esse aqui não é um vídeo onde eu vou analisar profundamente o personagem, nem nada do tipo. Eu vou mais dizer coisas que estão nas legendas, porque muita gente odeia o Puff injustamente, porque só acham ele irritante que tentou matar uma garotinha cega que não representava ameaça. Então esse vídeo aqui vai ser mais só dizendo os fatos sobre o Puff e tentando provar que ele não merece ser tão odiado, é como diz o próprio título dessa série, defendendo. Eu vou tentar provar a vocês, de forma bem básica mesmo, nada aprofundado, que o Puff é um ótimo personagem, sim, um dos melhores de Hunter, e que carrega praticamente ele que faz Quimera Ant ser do jeito que é. Ele que é um dos 3 pilares que encaminham Quimera Ant para ser do jeito que foi. Então vamos lá. O Puff, assim como os outros 2 guardas de asa, o Yuppie e a Pitou, ele nasceu com um instinto de formiga e de proteção muito maior do que as formigas normais que a gente viu. Maior do que o do Uramoto, do Werufin, do Ikalgo, porque justamente ele faz parte de uma categoria onde o instinto é mais forte. Ele não se apegou à rainha, e sim ao rei. O dever dele era o rei. O instinto de proteção dele, maior, o sentido da vida dele era fazer o rei procriar e dar o futuro à espécie dele, as formigas. E, cara, simplesmente o Puff é o mais fixado nesse sentido. Não é porque a Pitou ou o Yuppie eram menos leais, é porque o Puff, ele era muito vidrado no rei. Ele era o que mais visava o bem do rei. E como todos sabem, o instinto de formiga fala muito mais alto. Tanto é que existe uma cena na própria Quimera Ant onde o Puff fica com metade de formiga, a cara dele fica metade formiga. Isso é completamente significativo para o personagem. Justamente por ser uma natureza de formiga, o instinto fala mais alto, a sensação de proteção é muito mais forte. A vontade de concluir o plano do rei é algo que perdura na mente dos 3, do Yuppie, da Pitou e do Puff. Só que o Puff nasce... O objetivo maior dele sempre foi o bem do rei, não importa o que aconteça, é o rei, é o rei, é o rei, não importa se isso pode parecer bem pro rei ou não, o importante é o bem do rei para ele procriar e fazer o futuro da espécie tendo seu reinado pronto. Ele é praticamente o braço direito do rei, que ordenou tudo, dando dicas assim do que mais... O que mais fez o Meruem seguir o plano dele foi o Puff, que inclusive falou do jardim, falou da seleção que eles podiam fazer, foi tudo o Puff. O Puff sempre foi o braço direito do rei. Mas como as formigas acabam sendo híbridas com os humanos, a mente humana, eles desenvolvem, não é só uma aparência humanoide, eles também adquirem sentimentos humanos, que acaba sendo muito usado para a cena de todas as formigas. Todas que nasceram com genes humanos têm uma cena muito humana. Por exemplo, o Corto lembra da Arena, da irmãzinha dele. O Erufin, o Meteoron, o Ikalgo, todos têm. Até o Brosta, aquele, sei lá, lagosta azul, eles têm cenas humanas. Alguns lembram do Gyro, que eles querem achar o Gyro. O Ikalgo quer ter um amigo. São sentimentos humanos. Isso é muito importante. O Puff nota que a presença da Komugi ia interferir sim no Meruem. Ia fazer o rei despertar os sentimentos humanos nele, porque para quem viu Quimera antes, o Meruem no início era totalmente zero humanidade, ele é literalmente uma formiga que de traço humano só tinha um pouco a aparência e que ele falava, só. Porque ele era literalmente só uma formiga que queria dominar o mundo e é isso, e acabou. É isso, matei você porque eu quero, porque eu posso, porque eu sou rei. Pronto. Só que, cara, isso difere totalmente do plano
que foi dado a eles, a Guarda Real e ao Meruem, no nascimento. Eles... É mostrado até na opening de Quimera Antes que o Meruem quer é a dominação mundial. Existe um take onde o Meruem está literalmente com as mãos, ele está em cima do mundo com o mundo na palma das mãos. Tá no meio das mãos como se ele fosse o dominante mesmo. Eles iam fazer, né? Fazer o mundo à imagem do Meruem. O Meruem ia dominar o mundo, ele era o rei desse mundo. E o Puff era o mais próximo e mais sentimental em relação ao Meruem. E ele sabia que a Komug ia atrapalhar os planos iniciais. Ele sabia que ela faria o Meruem desviar do plano original. E é muito isso que passa o arco do Puff. Ele tentando fazer o rei ficar na linha, fazendo ele focar no plano inicial, que era o quê? Dominar o mundo e procriar a espécie. Ele ia ser o rei do mundo, ele ia dominar tudo e acabar com tudo que ele quisesse, porque esse é o instinto natural das formigas quimera. Ele simplesmente tinha que nascer e dominar o mundo e procriar a espécie para as formigas quimera dominarem aquela parte do mundo inteira humana. Era esse o objetivo principal deles, ponto final. Só que vocês notam como o Puff se destrói mentalmente? O Puff focaliza tanto o rei que acaba não ligando nem pra ele. Ele acaba sendo dominado pelos sentimentos humanos também. E isso, querendo ou não, é ruim. Isso é um problema, porque os sentimentos humanos são falhos. Os sentimentos humanos iriam atrapalhar os planos deles. O Puff é completamente dominado pela inveja, pelo ciúme, pela possessão, pela vontade de ser possesso mesmo. E isso é deixado muito claro nas cenas onde, ele vê que ele falhou com o rei, ele começa a se questionar, ele começa a chorar, a se xingar. Uma das cenas mais icônicas do Puff é onde ele vai à procura do Meruem após a invasão. Ele vê que o Meruem sumiu onde tá o jogo de Shogi todo destruído e ele começa a pensar: eu falhei, eu perdi o rei. Ele começa a chorar, a rir desesperadamente. Tem uma cena toda bem construída no anime, onde ele fica rindo, chorando, o riso de desespero mesmo, e falando: você é um lixo, você é um inútil, você falhou. Ele se destrói completamente mentalmente, lutando para fazer o rei ser soberano e completar o plano. Ele se deixou dominar pelos sentimentos humanos, fazendo, ele até sendo hipócrita por não desejar isso ao rei, porque ele não queria que o rei tivesse sentimentos humanos, mas ele estava completamente dominado pela inveja, pelo ciúme. Então, cara, diversas vezes o Puff deixou claro que tinha que proteger o rei. Tanto que quando o Morel cerca o Puff, a técnica que ele usa é literalmente só enrolar o Morel para fugir dali e ir seguir diante ao rei. Ele só enrola o Morel, desarma ele e vai em direção ao rei. Ele nem tenta matar o Morel. Ele só tira o que é a arma pro cara que poderia machucar o rei, desarma ele, vai em busca do rei. Pronto, acabou. O Puff, inclusive, ele bem que fode muito o Morel com aquele chutão que ele dá nas costas dele. Querendo aceitar ou não, os nossos sentimentos fazem sim a gente muito fraco, cara. O Puff percebe isso. Esses sentimentos iam fazer o rei mudar tudo que lhe foi destinado. Eles literalmente não evoluem deixando os sentimentos dominarem, eles regridem. Porque o Puff é o que mais sofreu com isso. Ele acabou sendo dominado pelos piores sentimentos humanos: ciúme, inveja, possessão, e destrói o Puff. Mas sabe o que é o pior disso? Ele não liga. Ele só quer o bem do rei. Ele quer que seu rei, a imagem de Deus para ele, fique bem, governe, viva, domine o mundo, assim como foi lhes destinado assim que eles nasceram. E vocês acabam notando como a vida do Puff foi falha. A vida do Puff é triste, porque o que ele quis era, acima de tudo, que o rei dominasse o mundo, procriar essa espécie, e pronto. Ele tenta salvar o rei, ele faz de tudo, mas o que acontece? Eles morrem. A morte do Puff, eu diria até que ela é muito bem feita, porque a morte é muito assim, ela é rápida, seca. Ela simplesmente aconteceu por culpa dos humanos. E a morte é assim mesmo, ela é rápida, ela é seca, sem chance de
de piscar o olho, ela acontece. Por isso que eu acho que a morte dele é muito boa, porque só aparece um take dele morto, com uma cara de desespero, e é isso. Acabou. Ele falhou. Ele morreu falhando. Antes mesmo de morrer, ele sabia que ele estava morrendo, ele sabia que estava todo mundo morrendo, porque ele notou que ele estava espirrando sangue, ele estava tossindo sangue, e ele começa a entrar em desespero. Mas ele aceita isso. Mesmo sabendo que ele falhou, ele ainda só pensou no rei. Mesmo sabendo que eles estavam morrendo, ele pensou em tirar a Komugi do caminho do rei, porque se tivesse chance do rei viver, ele não podia deixar a Komugi viva, porque ele sabe que ela acabava despertando, ela era literalmente um gatilho pro Meruem despertar totalmente os sentimentos humanos. E como a gente sabe, como isso é falho para as formigas, tanto que todas as formigas que diferem dos sentimentos de formigas, elas acabavam largando o posto. Todas as formigas queriam ser seu próprio rei, umas foram em busca de uma coisa, outras de outras coisas. Os sentimentos humanos acabam fazendo as formigas saírem do seu objetivo. E é algo triste ver o que aconteceu com o Puff, porque ele se destruiu, ele morreu falhando. Sem contar aquela cena que eu disse, que quando ele sente que o Meruem morreu, e ele fica com aquele take absurdo, com a dupla face, duas caras, com metade formiga, para mostrar o quão fiel, o quão formiga, o quão focado no objetivo ele estava. Ele acabou desencadeando o seu maior sentimento, o de formiga, de proteção ao rei. Ele fica possesso. O Puff morreu falhando. E o que me deixa triste é que tanta gente odeia o Puff por causa disso. Eu entendo você falar que acha ele chato, que acha ele irritante, tudo bem. Mas eu vejo muita gente tacando hate gratuito no Puff, sendo que ele não difere muito de muitos personagens. Eu vejo muita gente que ama o Killua, ama o Kuroro, o Kurapika, e odeia o Puff. Isso não é meio hipocrisia? Visto que o Puff tinha um objetivo desde que nasceu, é um instinto dele. Quando um humano nasce, qual é o instinto dele? Sobreviver, viver. O Puff tinha o objetivo de fazer o rei, progredir, viver a vida, dominar o mundo. Era esse o objetivo que estava dentro da cabeça dele, da Pitou, do Yuppie. E o hate que tacam nele é como se ele fosse mal escrito, sendo que o Puff é um personagem incrível. Toda a destruição psicológica dele, toda a batalha mental que ele tem de querer proteger o rei, de querer o bem do rei acima dele. Ele estava disposto até a morrer por ter levantado a voz pro Meruem. O Puff era, sim, o melhor guarda real. Foi o mais fiel. E, pra mim, foi o melhor personagem de Hunter x Hunter até o momento. Eu sinto pena do Puff, porque ele morreu falhando. Bom, esse foi o vídeo, gente, que, como eu disse no início, não é nada aprofundado. Eu mais disse as cenas porque muita gente não presta atenção. Eu gosto de falar, por mais que sejam coisas óbvias. Não é não é nada aprofundado isso aqui. É só eu falando o que eu quero, tentando apontar e fazendo pessoas. O meu maior objetivo desse quadro aqui é fazer as pessoas odiarem menos algo, verem essa coisa com outros olhos. Nem que seja um personagem, um arco, um jogo, uma história. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso. Tchau.